o Espírito Santo, sendo que o meu corpo e o nosso corpo, não é, é considerado sagrado pela divindade. Muito bom, professor. Muito bom esclarecimento. Uma outra pergunta que tem chegado para a gente aqui e que nós pincelamos lá dentre as profundas foi o seguinte. Professor, como Moisés falava cara a cara com Deus se o homem nenhum viu o rosto dele? Como é que fica então essa questão? A Bíblia fala que Moisés falou cara a cara com Deus, mas em outro texto fala que nunca jamais alguém viu a face de Deus. Como é? Isso aí é uma contradição? Não é? Como é que fica? Esse texto é uma aparente contradição, Tito, mas quando nós analisamos o contexto analisamos João 1,18 com Êxodo 33, fica esclarecida a questão. Quais seriam os textos então? João 1,18, o Evangelho de João, no capítulo 1, verso 18, afirma assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou, ou seja, Jesus Cristo. Então esse texto afirma que ninguém jamais viu a Deus. Espera um pouquinho, você falou Jesus Cristo? Exatamente. Diz que apenas Jesus Cristo foi o único ser que revelou a Deus à humanidade. Por isso que Cristo, não é? É a maior revelação de Deus que existe. E João 1,18 então fala que ninguém viu a Deus. Somente Jesus Cristo que viu a Deus o Pai e pôde revelar Deus o Pai ao ser humano. Agora, nós entendemos essa declaração porque em Êxodo afirma realmente que o Senhor conversava com Moisés face a face. Agora, em que sentido? Eu vou ler aqui Êxodo 33, Êxodo capítulo 33, aqui é uma visão que Moisés teve de Deus. No verso 17, no verso 18, na verdade, Moisés faz um pedido para Deus, quando ele estava conversando com Deus. Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Verso 20. Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Esse texto está deixando claro o seguinte, Tito. Quando a Bíblia afirma, querido telespectador, que Moisés conversava com Deus face a face, não significa que Moisés via a face de Deus. Por quê? Porque no relato de Êxodo nós percebemos em todo o livro que Deus ficava em uma nuvem. A nuvem cobria a face de Deus para que Moisés não visse a Deus. O termo que afirma que Moisés conversava com Deus face a face, quer dizer que Moisés conversava com Deus pessoalmente, só que a face de Deus não era vista. Por quê? O próprio Deus falou em Êxodo 33 para Moisés o seguinte: Moisés, eu sei que você quer me conhecer, mas nenhum homem pode ver a minha face e viver. O pecado dentro de nós é como um combustível, e Deus é o fogo consumidor, por causa da pureza dele. Então imagine o que acontece quando o combustível entra em contato com o fogo, explode. Então nós só poderemos ver a face de Deus quando nós somos transformados por ocasião da volta de Cristo. Então quando a Bíblia afirma que Moisés conversava com Deus face a face, era uma conversa face a face. Só que a face de Deus era coberta por uma nuvem, aonde Deus aparecia para falar com Moisés. Muito bom, professor. Uma outra pergunta que temos